ao longo da história, para falar só do patriarcado, né, que tem aí uns 5.000 anos que a gente vive esse patriarcado, nós temos isso no nosso inconsciente coletivo, no inconsciente familiar, né, no inconsciente pessoal, essa questão do masculino autoritário e de uma mulher submissa, numa situação de, usando outro termo, o homem algoz e a mulher vítima. Isso, até 2 séculos atrás, era a tônica da nossa cultura. Tem algumas situações isoladas, mas assim, no macro do mundo, é assim que funcionou. E aí, há 2 séculos atrás, né, começou um pequeno movimento de mudar, né? As nossas avós, bisavós começaram a sair desse lugar, né? Algumas mulheres começaram a desenvolver uma profissão que seja ser prostituta, mas onde elas começavam a ter autonomia, né? E aí começou a diminuir esse julgo do patriarcado e esse aprisionamento do feminino. E aí, a cada geração que passa, isso está diminuindo mais. Então, quando você fala assim, a competição com seu marido, né, é uma questão que, quando ficou naquele jogo muito tempo dos homens algozes e as mulheres vítimas, né, é como se fosse assim, uma guerra onde um está submetendo o outro, né? E aí, quando a mulher começou a se apropriar, e ela começou a ter um poder de defesa e de ataque, né? E para ela conseguir fazer isso, ela foi muito no mundo do masculino. Ela começou a agir de homem para homem, de igual para igual. Então, nós tivemos que fortalecer o nosso masculino para poder dar conta de sair dessa prisão. Só que nós fortalecemos o nosso masculino também no modelo do patriarcado. Então, nós temos um masculino dentro da gente também, dentro desse modelo. E aí, o que acontece nesse movimento de mudança? Assim, caímos muito nesse campo de competição. Aí, quando você diz, né, que vocês são muito parecidos, trabalham mais ou menos com a mesma coisa, quase que fica de homem para homem, de masculino para masculino, nesse campo da competição. O que tem de diferença, né, quando é um casal, é o quê? É uma realidade onde, dentro do que você está colocando, você não tem uma dependência financeira do seu marido, né? Vocês estão juntos por uma escolha. Se o casamento acabar, sua vida não paralisa. Agora o que eu vou fazer igual era lá atrás, né? Se uma mulher, até o que era mais comum, se o marido morresse, ela ia voltar pro domínio do pai, ou então ia ser irmãos ou cunhado, algum masculino ia tomar conta da vida dela, né? Isso hoje não procede mais. Mas o que a gente sente hoje, já como realidade, é esse peso dessa competição, que é como se assim, era uma guerra que existia, que agora não faz mais sentido, mas ainda tem um lado que não consegue sair desse jogo. É igual algumas pessoas que a guerra terminou, vamos pensar na política. Acabou a eleição, acabou aquele momento de disputa, mas tem algumas pessoas que não conseguem atravessar, né? A partir do momento que esse lado aqui, vamos dizer assim, está no comando e está ali para todos, assim, vamos dar todo o apoio para que esse faça o melhor dele, para que fique bom para todo mundo, né? Não consegue, ficou parado na competição, né? Então, conseguir virar essa chave não é fácil. E está muito mais, nesse momento, na possibilidade de fazer essa mudança, está muito mais com nós mulheres. Por quê? A gente está num momento
do jeito que está mudando, nós estamos, vou falar só um pouquinho para entender, numa possibilidade de viver um novo matriarcado. Por que um novo matriarcado? Porque antes desse patriarcado, existia um matriarcado, só que isso não tem muitos registros na história, porque o próprio patriarcado, quando assumiu o poder, e era muito comum isso lá atrás, assim, vamos varrer da história todo o resquício do que foi o poder das mulheres e vamos acabar com esse poder delas, né? Mas antes do patriarcado, teve uma era na história onde as mulheres eram consideradas semideusas, que os homens olhavam para as mulheres assim, nós somos réis mortais e elas semideusas. E elas tinham um domínio sobre os homens, elas eram adoradas. E elas eram sustentadas pelos homens de uma forma muito diferente do que foi com o patriarcado. Que ela saiu do lugar de semideus e foi para o lugar de uma propriedade do homem, de um vaso para o homem depositar a semente divina. Não vou falar com mais detalhe, que não é o caso aqui, senão a gente vai perder o foco. Então, neste momento que nós conseguimos sair desse domínio do masculino em cima da gente, né, do patriarcado que hoje está enfraquecido, a gente vê as mulheres ocupando todos os lugares de poder que os homens também ocupam, né, e está numa hora que até em termos de cultura mesmo, sabe que as mulheres, né, hoje na frente de trabalho e tudo, já estão ocupando muito espaço, e como os homens estão sem ainda, como se eles estavam na zona de conforto deles, eles estão meio que paralisados, e aí as mulheres estão alçando mais lugares de poder, né, mais autonomia. Então, assim, tem uma hipótese que a gente pode viver um novo matriarcado. Das mulheres assumir o lugar de poder e os homens ficarem mais acuados. E aí, quando eu digo assim, que está nas nossas mãos, porque se a gente viver um novo matriarcado, nós vamos continuar nessa guerra. Uma hora um manda e outro está comandado, um domina, outro está dominado. E se é esse jogo, sempre vai estar perdendo de alguma maneira. Se nós conseguirmos, nesse momento, iniciar um novo matriarcado, nós vamos ficar satisfeitas com submeter os homens. Será que nós queremos isso? A gente não quer. E aí só vai, se a gente conseguir fazer isso, continuando nessa dualidade, porque isso aqui tem que estar em equilíbrio. Se eu faço isso, não vai estar em equilíbrio. Aí daqui a pouco nós vamos ter que viver um outro patriarcado, até que isso aqui cesse. Agora, com a nossa consciência, com a nossa vontade, a gente pode escolher que a gente não quer isso. Escolher que não quer isso, nós temos que, inclusive, dizer para o nosso medo. Nós vamos mesmo com medo de que, se a gente abrir mão de viver um novo matriarcado, corre o risco da gente continuar no patriarcado, mesmo correndo o risco, nós vamos, entende? Porque muito desse jogo, ele vai parar quando você parar de jogar. Quando ele jogar e você não devolver a bola. O Rubem Alves tinha uma metáfora para isso maravilhosa. Ele joga a bola num jogo de tênis, que até agora foi o que os casais jogaram. Eu vou jogar e eu quero ganhar. Durante a primeira era do matriarcado, as mulheres ganharam o jogo. No patriarcado, os homens ganharam. Nesse momento, tem hora que os homens ganham, tem hora que as mulheres ganham, tem hora que fica empatado. O que vai acabar com isso? É o jogo ficar empatado? Não. Isso aqui só vai dar uma calma.
O que vai ser diferente é quando alguém descer a raquete e dizer, eu não quero mais jogar tênis. E quem tem que fazer isso somos nós mulheres, porque nesse momento nós estamos ganhando. Então nós temos poder para poder dizer que eu não quero jogar mais isso, entende? Porque quem está perdendo? E parar de jogar tênis e convidar para brincar de frescobol, onde eu vou jogar a bola para o outro acertar. E ele vai jogar de volta para eu acertar. Se você acerta, eu me divirto, eu usufruo dessa brincadeira, desse jogo brincadeira, e vice-versa. Eu não quero mais derrubar o outro. Eu torço para que o outro tenha sucesso. Que é o que a gente vê em termos de negócios, e você é da área, a era da cooperação. Quando eu vou cooperar para o outro ter sucesso, eu não estou fazendo isso numa postura de boa samaritana. Eu estou fazendo porque eu sei que se eu coopero para o outro ter sucesso, eu estou fazendo bem para mim, porque o sucesso do outro vai reverberar para mim.